Vamos iniciar, então, um novo assunto. Semelhança de figuras. Bem, mas o que é uma figura semelhante na matemática? Em matemática, nós dizemos que as figuras são semelhantes quando apresentam a mesma forma, independente do seu tamanho. Mas o que significa na prática, né? Nós dizemos que entre as figuras geométricas que a gente conhece, todos os círculos e todas as circunferências, elas são semelhantes. Por quê, né, pessoal? Porque elas mantêm sempre a mesma forma, independente do seu tamanho, né? Elas têm sempre o mesmo formato, as mesmas características. Outra figura que nós dizemos em matemática que são sempre semelhantes são os quadrados, pela mesma explicação, né? Que nós poderemos ter quadrados de diferentes tamanhos, mas a forma nunca muda, vai ser sempre a mesma. Bom, mas será que isso também se atribui aos triângulos? Com os triângulos, nós precisamos observar os seus ângulos e os seus lados, né? Olha só, aqui eu tenho vários triângulos diferentes, né? Percebam que mesmo sendo triângulos, tendo 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, nós temos triângulos com formas diferentes. Alguns equiláteros com os lados iguais, outros isósceles com 2 lados somente iguais, alguns retângulos, né, como esse aqui, como esse aqui. Percebam as várias formas diferentes, né, que o triângulo pode ter. Então, com o triângulo, nós precisamos ter muita atenção. Nós vamos começar a trabalhar agora, pessoal, com semelhança de triângulos, tá? Para isso, nós precisamos saber o que precisa para ser semelhante o triângulo. Então, nós dizemos que 2 triângulos são semelhantes, se e somente se eles tiverem os 3 ângulos internos congruentes. O que significa? Significa que os ângulos internos terão que ser da mesma medida, como esses aqui, ó. Eu coloquei de cores iguais para vocês perceberem que, embora tenham tamanhos diferentes, o ângulo interno dos dois é o mesmo. Outra característica que precisa ter é os lados homólogos, ou seja, na mesma posição, que sejam proporcionais. O que significa? Significa que eles têm que aumentar ou diminuir na mesma proporção. Por exemplo, esse aqui corresponde a esse aqui do menor. Esse aqui corresponde a esse e esse corresponde a esse. A razão que ou diminui ou aumenta tem que ser a mesma. É uma razão constante, certo? Para ser semelhante, precisa ter a mesma razão, ou de aumento ou de diminuição. Bom, aqui para provar e para mostrar esse exemplo que eu falei para vocês, de que eles precisam ter ângulos iguais e lados proporcionais, aqui eu tenho vários triângulos diferentes. E a pergunta é, quais triângulos abaixo são semelhantes? Bom, nós temos o número 1, o número 2, o número 3, 4, 5 e 6. Eu quero que vocês pensem e tentem agrupar mentalmente, né, de maneira que 2 a 2 sejam semelhantes, tá? Vamos para a próxima imagem com o resultado, então. Ó, pessoal, o que acontece? Esses dois aqui, o número 1 e o número 3, têm a mesma forma, são semelhantes. O número 5 e o número 2 também. E o número 4 e o número 6 também são semelhantes. Por quê? Porque, independente do tamanho, eles mantiveram a mesma forma. E os ângulos internos são exatamente iguais, da mesma medida. Certo?
Então, gente, o que que acontece? Para que dois ou mais triângulos sejam semelhantes, é preciso que tenham ângulos internos iguais e lados proporcionais, ou seja, que aumentam ou diminuem na mesma proporção. Aqui, pessoal, observem que os dois são semelhantes. Por que que eu sei? Porque o ângulo, né, correspondente aqui são da mesma medida, são iguais, né? E os lados correspondentes, olha só, esse aqui é correspondente a este. O que que acontece do 5 para o 15? Dá para ver que ele está aumentando quantas vezes? 3 vezes, né? Para ser semelhante, os outros também têm que aumentar 3 vezes. Então, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Portanto, realmente, esses dois triângulos são semelhantes. Como é que a gente pode escrever isso, né? Observem a razão que acontece entre estes dois triângulos. Então, 5 está com 15, 3 está com 9, 4 está com 12. Vocês viram que eu coloquei lados correspondentes aqui, né? E o que que acontece, né, pessoal? A razão do 1 para o 2 é de 1/3. O que que significa? Que do 1 para o 2 aumenta 3 vezes. Então, a razão é de 1/3 para cá. E se eu fizesse daqui para cá, seria de 3. Porque esse é o triplo deste, né? E este é a terça parte deste, certo? Bom, aqui, sabemos que a razão de semelhança do triângulo 1 para o 2 é de 1/5. Encontra as medidas que faltam. Então, pessoal, o que que acontece? Eu sei que daqui para cá, todas as medidas terão que aumentar quantas vezes? 5 vezes. Então, a gente vai pegar lados correspondentes, né? Se eu quero daqui para cá, quero descobrir este aqui, eu tenho que multiplicar por 5. Esse aqui também, para cá, né? Multiplicar por 5. Agora, se eu quiser achar o x está no lado menor do triângulo, né? No triângulo menor. Então, eu tenho que pegar o lado maior e dividir pela razão que é 5 para ter ele, certo? Então, vamos ver qual será o resultado. Olha só, dividindo 25 por 5, deu 5. Multiplicando 4 por 5, deu 20. Multiplicando 6 por 5, deu 30, certo? Aqui, observe os triângulos semelhantes abaixo e encontre as medidas que faltam. Olha só, pessoal, aqui eu tenho dois triângulos que são semelhantes, dá para ver porque eles têm a mesma forma, né? E o que que acontece? Eu não dou a razão, mas quando eu tenho dois lados com medida, eu consigo descobrir os outros utilizando a mesma razão que acontece aqui, ó. Se aqui é 7 e aqui é 14, a razão é que o de dentro é a metade do de fora, ou que o de fora é o dobro do de dentro, certo? Se eu quero descobrir o x, é o dobro desse. Se eu quero descobrir o y que está dentro, é a metade deste, né? Então, qual será o resultado? O x vai ser 13 e o y vai ser 7,5, que é a metade, né? Aqui tem um outro exemplo, ó. Encontre as medidas que faltam observando a razão de semelhança entre os triângulos abaixo. Observem, pessoal, que eu tenho um triângulo maior aqui por fora. Cortando aqui, ó, paralelo com este lado aqui, eu tenho um outro pequenininho semelhante ao que está por fora aqui, ó. Bom, aonde que eu consigo ver a razão de semelhança? Se eu pegar este aqui que é 5, ó, e o grande que é 20, eu consegui descobrir que a razão daqui para cá é que está aumentando 4 vezes, né? Então, para descobrir o y, eu preciso dividir por 4. Para descobrir o x, eu preciso dividir esse aqui por 4. Claro que a gente vai poder depois colocar em conta, né? Montar e também fazendo a conta, não precisa ser só mentalmente, né? Mas é legal quando a gente tem essa noção e consegue descobrir sem conta também. Quando dá, né? Nesses casos que eu mostrei até agora, são razões que é fácil de descobrir. Então, olha só, o x deu 3,
E o y deu 4, né? Dividido por 4, que é a razão, né? Nós descobrimos o valor do x e o valor do y, certo? Para o outro. Aqui, gente, ó, o que acontece? Encontre os valores desconhecidos, sabendo que os triângulos abaixo são semelhantes. Então, olha só, aqui eu tenho um triângulo que é semelhante a esse aqui que é menor. Então, o que acontece? Mesmo que ele esteja virado para baixo, eu consigo ver que esse ângulo aqui é igual a esse aqui, né? Consigo ver que este ângulo é igual a este. Esse meu mouse está ruimzinho. E este aqui é igual a esse outro aqui, certo? Então, a gente precisa o quê? Para descobrir, né, gente? Para descobrir as medidas que faltam, a gente pode montar a conta, né? De que maneira? Olha só. Eu posso montar 9 está correspondendo ao 6, assim como x está com 8. Coloca aqui na conta, na ordem correta, né, pessoal? Aqui, ó, cruza, resolve e encontra o valor do x, que é 12. Lembram que é só uma regra de 3, ó, 6x igual 72. Divide 72 por 6, acho 12. Para achar o y, eu posso continuar pegando 9 com 6. Só daí eu vou ter que pegar o 15 com o y, que são os lados correspondentes. Cuidem a ordem. Se eu começo pelo maior, eu tenho que sempre começar pelo maior na mesma conta, tá? Não posso trocar a ordem. Então, aqui ficou 9y igual a 90. 90 dividido por 9 deu 10. Um outro exemplo. Utilizando a ideia de Tales sobre a semelhança de triângulos, encontra a altura do prédio. Aqui está a ideia da pirâmide, né? Que ele mediu a altura através da sombra. Porque existe uma razão, né? Que acontece entre a altura e a sombra das coisas, né? Quando é colocado no mesmo instante. Então, olha só. Como é que a gente pode montar essa conta? Ó, a altura do prédio está para a altura do poste, assim como a sombra do prédio está para a sombra do poste. Resolve cruzado e descobre que a altura do prédio é 25 metros, tá? Então, tanto eu posso pegar a altura do prédio com sombra do prédio igual a altura do poste com sombra do poste, ou fazer como eu fiz aqui, ó. A altura do prédio com a altura do poste, sombra do prédio, sombra do poste. O que eu não posso é mudar a ordem. Se eu começo aqui em cima pelo prédio, aqui embaixo tem que ser pelo poste. Tá? A gente não pode trocar a ordem, senão vai dar errado. Tá, pessoal? Vejam que este conteúdo ele é interessante, ele não é difícil. O que precisa é prestar atenção e entender, né? Isso é o principal. E sempre, né, pessoal, treinar bastante, se dedicar bastante, não ter preguiça, né? O segredo para o aprendizado é primeiro querer aprender, ter curiosidade, depois colocar em prática, né? Estudando, fazendo as atividades, certo? Espero ter ajudado vocês. Abraços e até a próxima!